Em menos de 20 minutos eu vou criar um site completo, o design, responsividade, o deploy, usando apenas o Cloud Code, sem Figma, sem arrastar bloquinho e sem framework complicado. Só eu, o Cloud Code e alguns prompts bem escritos. Esse aqui é um exemplo de um site que eu criei utilizando apenas o Cloud Code. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar como ter exatamente esse resultado. Antes de ir para o passo a passo, deixa eu te explicar por que eu escolhi exatamente o Cloud Code para desenvolver esse site para mim, ao invés de qualquer outra ferramenta para código. A questão é que a maioria das ferramentas de IA para código trabalha com arquivo por arquivo. Já a Cloud é diferente. Ela entende o projeto inteiro. Ela lê as estruturas dentro das pastas, entende as dependências e consegue identificar o que já foi feito. E isso muda completamente a qualidade do output. Para quem ainda não tem a Cloud instalada, é muito simples. Você vai só pesquisar Cloud Download dentro do seu Google e você vai dar de cara com esse site aqui. Você clica aqui nesse botão branco se o seu computador for um Windows ou se for um Mac, você escolhe a opção aqui embaixo. Você vai só permitir a instalação e após a finalização da instalação do seu Cloud, você vai dar de cara com essa tela aqui, mas ainda não é o Cloud Code, aqui é o chat comum da Cloud. Então você vai vir aqui em cima e clicar em código. E pronto, agora você está com o Cloud Code preparado para começar a produzir para você. Vamos fazer um tour rápido aqui pelo Cloud Code para vocês entenderem o que é cada funcionalidade. Aqui abaixo a gente tem a opção de solicitar permissões, aceitar edições automaticamente e o modo de planejamento. Na opção de solicitar permissões, a Cloud vai sempre te perguntar antes de fazer alguma execução. Agora, no modo de aceitar edições automaticamente, ela obviamente vai fazer as edições sem te perguntar, o que não é muito recomendado. E o modo de planejamento serve para você utilizar antes de iniciar o seu desenvolvimento. Para que você consiga extrair o melhor desempenho possível da Cloud, o indicado é você usar o modo de planejamento para criar, igual a gente vai fazer aqui hoje. Então, você vai fazer a criação dos seus arquivos de planejamento, tanto o PRD quanto as specs, e após isso a gente já dá início no desenvolvimento, aqui no modo de solicitar permissões. Logo abaixo a gente tem a opção de solicitar pastas, então a gente pode tanto criar uma pasta nova ou escolher alguma que a gente já trabalhou antes. Os seus projetos, quando você for criando, eles vão ficar salvos aqui. E aqui a gente tem as opções de escolher entre as LLMs que a Cloud disponibiliza para a gente. Então tem o Opus 4.6, ele é o mais inteligente, porém ele é o que mais consome token. O Cloud Sonnet é o mediano, ele não é tão inteligente, mas também não gasta tanto token. E o Haiku 4.5 é o menos capaz, mas também é o que menos gasta token. Cloud nos permite escolher entre 3 planos, o plano grátis sendo o mais limitado, onde você consegue ter poucas interações ali durante o dia com a Cloud, então em poucas conversas já vai consumir todos os seus tokens e aí só no outro dia para você conversar com ela de novo. E no plano Pro, pelo valor de $17, você tem acesso a uma quantidade maior de token e também a melhor inteligência artificial hoje, que é o Opus 4.6, e também o uso do Cloud Code e do Cloud Cowork. E logo após o plano Pro, o próximo passo é o plano Max, e a gente consegue escolher entre 5 vezes mais ou 20 vezes mais usos do que o plano Pro. Então, o primeiro passo para a gente dar início no desenvolvimento da nossa landing page, a gente vai escolher aqui o modo de planejamento e junto com o modo planejamento a gente usa o Opus 4.6 para criar a melhor especificação técnica possível. Após trocar aqui o modo de planejamento e a LLM também, a gente vai precisar adicionar uma nova pasta aqui. Então eu vou selecionar essa nova pasta que está vazia, mas para você escolher é só você clicar aqui, vai abrir todas as suas pastas e você só escolhe uma. Depois de selecionar a nossa pasta, o modo planejamento e também o Opus 4.6, eu já montei o nosso prompt aqui para encaminhar para a Cloud. E aqui no prompt eu instruí ela, crie um arquivo docs/prd.md, um site institucional de uma página, landing page, para uma empresa de consultoria em automação com IA. As seções são o Hero com o headline CTA, seções de serviços, 3 cards, seção de depoimentos, seção de contatos com formulário simples, footer, e o site deve ser responsivo, moderno, com visual clean, profissional, e as stacks utilizadas vão ser o HTML, Tailwind CSS e o JavaScript Vanilla. Também, no final, seja detalhado nas especificações de cada seção, textos, placeholder realistas, comportamentos esperados e regras de responsividade. E a gente já pode enviar aqui para a Cloud. Toda vez que você criar uma nova pasta,
vai aparecer essa pergunta aqui para você e vai te perguntar se você confia nesse espaço de trabalho. Se foi você quem criou essa pasta, você pode sim confirmar aqui, mas se você baixou ela de outro lugar, toma muito cuidado, porque pode ser algum script e acontecer alguma coisa com seu Cloud Code. E aqui ela já começou a criar o nosso PRD. Aqui ela lista pra gente tudo o que ela está fazendo. Ela já começou a escrever. Ela escolheu uma tool de pesquisa e ela pediu aqui para a gente revisar o plano. E aqui ela deu o contexto, o usuário precisa de um PRD, verifique se o arquivo está completo e com consistência. E aqui eu posso digitar para ela algo que eu não gostei e também conseguir aprovar o plano. Então eu já vou clicar aqui em aprovar o plano do Cloud e começar a programar. Como a gente está naquele modo de perguntar sempre, aqui ela já fez mais uma pergunta aqui para a gente, permitir que o Cloud dê run aqui nesse comando, né, dentro da nossa pasta, então eu já vou permitir. A gente está usando o modelo mais inteligente, que é o Opus 4.6, para criar aqui para a gente o PRD, e depois a gente vai criar as specs, e aí a gente utiliza o Haiku 4.5, que é o modelo menos capaz, para fazer a construção dessa landing page para a gente. Dessa forma, a gente utiliza os dois do melhor modo possível, para também garantir que a gente não está desperdiçando o token à toa. O Opus 4.6 já fez a criação, só que antes de escrever no arquivo, ele mandou aqui para a gente analisar e permitir que a Cloud escreva no nosso destino. Então, como vocês podem ver, ela inventou o nome aqui da empresa, né, Nexus AI, mas como é só para teste, não tem problema. Aqui é a versão 1, a data de hoje, tá certo? Hoje realmente é dia 10/4 de 2026 e o status está em definição. Aqui ela fez a visão geral com o objetivo criar uma landing page institucional de página única para Nexus AI, uma empresa de consultoria especializada em automação com inteligência artificial. Aqui embaixo ela deu a stack tecnológica para a gente, a estrutura em HTML5 semântico, a estilização em Tailwind CSS, as interações em JavaScript Vanilla, as fontes são as fontes do Google Fonts mesmo, e aqui ela deu algumas diretrizes visuais pra gente, paletas de cores primária, o azul royal aqui. Aqui ela montou pra gente a estrutura da página também, com o header e o navbar, o hero, os serviços, depoimentos, o contato e o footer. As especificações das seções ela também fez, como a gente pediu, ela fez a descrição, barra de navegação fixa no topo com logo e links âncora, o conteúdo, então aqui ela gerou também o logo, texto, Nexus AI, links de navegação, serviços, depoimentos, contato e o comportamento fixo no topo, stick top 0, com Z50, com Z-50, menu hambúrguer, logo centralizado, links visuais em linha e o CTA botão à direita. Como eu dei uma analisada por cima e tá tranquilo, né, ela aqui tá agindo da forma que a gente pediu, eu já vou permitir aqui a Cloud que ela escreva o nosso arquivo para a gente dar início na criação. Então pronto, ela já finalizou aqui, arquivo docs/prd.md criado com sucesso e disse aqui o que o PRD cobre. E agora a gente vai pedir para ela criar as specs para a gente. Então, eu já montei um promptzinho aqui e disse para ela, agora crie um arquivo docs specs.md com a especificação técnica baseada no PRD que você acabou de criar. Inclua a estrutura de arquivos, componentes, paletas de cores, tipografia, breakpoints de responsividade, animações e transições esperadas e qualquer decisão técnica relevante, em formato Markdown bem estruturado com seções claras. E mudou automaticamente aqui para o modo de solicitar permissões quando a gente diz para ela escrever, porque a Cloud no modo de planejamento ela não consegue fazer nenhuma tarefa, ela só planeja, então não se esqueçam de mudar aqui para o modo de planejamento antes de gerar aqui o seu arquivo. Então a gente coloca aqui a Cloud em modo de planejamento, envia, ela vai fazer o plano, mandar para a gente aprovar, a gente aprovando, ela já muda automaticamente aqui para o modo de perguntar antes de fazer, e aí a gente consegue dar seguimento. A Cloud já finalizou aqui, a gente terminou o nosso trabalho com o Opus 4.6, então ela disse arquivo docs/spec.md criado, e aqui o que ele detalha, e ele detalha aqui para a gente a estrutura de arquivos com justificativa da abordagem single file, os stacks dependências, os design tokens, componentes, breakpoints, JavaScript, checklist de implementação, que são 16 itens sequenciais, então a gente já finalizou aqui com o Opus 4.6 e podemos mudar para o Haiku 4.5. O Haiku ele é barato, muito rápido e muito competente para seguir instruções claras quando elas já estão prontas.
mas se você tentar fazer uma criação ali com ele sem um PRD, sem uma especificação técnica certa já e pronta, o resultado não vai sair tão bacana quanto a gente fazer esse passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês hoje. E agora, o promptzinho que eu criei aqui para o Haiku foi o seguinte, eu disse para ele, leia os arquivos docs/prd.md e docs/spec.md, com base nessas especificações, gere o site completo, siga rigorosamente o que está documentado. Crie todos os arquivos necessários na raiz do projeto. Então, a gente já pode aqui, né, no modo de solicitar permissões e, com o Haiku 4.5 selecionado, fazer o envio para a cloud. Aqui ele já começou a fazer a leitura, ele leu rapidamente 400 linhas praticamente e ele já disse para a gente, vou criar os arquivos do site completo seguindo rigorosamente as especificações. E aqui o Haiku 4.5 já perguntou para a gente permitir que o Cloud escreva aqui na nossa pasta de destino e ele já montou aqui para a gente o HTML, como vocês podem ver. São mais aqui de 400 linhas de código e a gente já pode permitir uma vez. E ao lado abriu para a gente uma janelinha, né, para a gente ver o resultado. Então aqui transforme seus processos com inteligência artificial. Ajudamos empresas a automatizar operações, reduzir custos e escalar resultados com soluções de IA sob medida. E aqui abaixo, né, mais uma vez, o Haiku 4.5 perguntou para a gente permitir que o Cloud escreva na nossa pasta de destino para adicionar aqui o CSS e eu já vou permitir. Então, vocês conseguem acompanhar ao vivo aqui o desenvolvimento da sua aplicação. Se você não gostou de algo ali que a Cloud adicionou ou esqueceu de adicionar, você pode tirar um print e encaminhar aqui para a Cloud que ela vai conseguir entender o que você está se referindo. Obviamente, você precisa escrever de uma maneira mais inteligente e ela vai conseguir identificar, por se tratar do Haiku 4.5, ela vai conseguir identificar e te dar o resultado esperado. Pessoal, a Cloud já finalizou aqui a criação da nossa landing page e ficou bem bonita, ela está interativa, a gente passa o mouse aqui em cima, ela já está conseguindo responder bem, então aqui em serviços já encaminha para serviços, ela está com efeito também, quando a gente abaixa, está com efeito de aparição. E aqui ela adicionou em serviços, nossos serviços, soluções personalizadas para cada etapa da sua jornada de automação, e aqui a consultoria em IA, automação de processos, integração de sistemas. Aqui temos os depoimentos dos nossos clientes dizem. A Nexus IA nos ajudou a reduzir em 40% o tempo gasto. Obviamente ela inventou essas informações, né? Eu não recomendo que você faça isso. Se você tiver recomendações de clientes verdadeiros, você pede para ela adicionar com o nome e o que o seu cliente disse também. E aqui um formuláriozinho de contato, onde a gente consegue preencher com os nossos dados. E agora uma dica que vai te diferenciar de outras pessoas que apenas utilizam o Cloud Code aqui de maneira simples. Para a gente melhorar o design do nosso site, muito difícil. É muito improvável que o resultado fique ótimo de primeira, mas para a gente conseguir melhorar, existe um site chamado Dribbble. E para que serve esse site? Dentro do Dribbble a gente tem diversos tipos de exemplos de landing page aqui para a gente. E a gente pode utilizar elas de exemplo para criar a nossa. Então, se você achou aqui uma landing page que você gostou, como, por exemplo, essa landing page aqui, basta a gente clicar aqui para tirar um print. Então, vocês selecionam, tiram um print, e aí vocês vêm dentro do seu Cloud Code anexo essa imagem que você criou, né? É só tirar o print e dar Ctrl V aqui, e vocês pedem para a Cloud. Eu quero que você replique o design desta landing page no nosso projeto. E aí a gente já pode encaminhar aqui para a Cloud e ela vai analisar toda a imagem ali que a gente mandou para ela e vai começar a fazer as alterações ali no nosso projeto. E ela disse, entendido, vou replicar esse design moderno e dark para Nexus AI. Deixa eu planejar as mudanças necessárias. E ela entrou aqui no modo de planejamento para criar o que ela vai precisar fazer. E aí, ele já criou o plano aqui para gente, ela disse o contexto, o usuário solicitou replicar o design de uma landing page moderna e dark mode no projeto Nexus AI existente, o design é minimalista, elegante, com fundo cinza, preto, escuro, gradientes radiais sutis, e aqui disse o objetivo, a paleta de cores, as mudanças no HTML, os elementos visuais, os componentes específicos, os efeitos especiais e as animações. Então, a gente já pode aqui aprovar. Se teve algo aqui que a Cloud falou nesse processo que você não gostou, você pode vir aqui e informar para ela que ela já vai fazer alteração para você.
Então, ela já começou a fazer aqui as alterações necessárias para a gente. Agora vou implementar o Redesigning Dark Mode moderno, começando com as atualizações HTML e CSS. E aqui apareceu para a gente em vermelho, porque é o que vai ser apagado, né, para ser substituído pelo verde. Então a gente pode já permitir aqui a Cloud fazer essa alteração. Pronto, pessoal, o Haiku já terminou aqui de fazer a edição toda ali na nossa landing page e vamos abrir ela aqui para ver qual foi o resultado. E ele conseguiu editar com sucesso, ficou muito bonito, ficou muito melhor aqui a nossa landing page. Com certeza tem coisa aqui que dá pra gente melhorar, né, para tirar um pouquinho essa cara de inteligência artificial, mas comparado com o primeiro resultado, ficou muito mais bonito. Então ela também tem alguns efeitos aqui, né, de aparição de cards, tem aqui algumas marcas, né, o que os nossos clientes dizem também modificou, e aqui o formuláriozinho para gente preencher. O que mais teve alteração aqui foi a parte inicial do website, né, e também a barra em cima, ela tá bem mais moderna aqui, tá bem mais bonita, e esses efeitos em volta desses cards que ficam flutuando. Se você aí tem um negócio e tem interesse em automatizar com inteligência artificial, entre em contato comigo aqui pelo primeiro link da descrição, onde eu te ofereço uma consultoria gratuita para o seu negócio, para você entender onde a IA consegue te ajudar hoje a aumentar o seu faturamento, economizar tempo e melhorar o desempenho do seu negócio. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui nele, se inscreve no meu canal também para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo de inteligência artificial. E muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima.